Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente inicia uma série de podcasts aqui na Layout Ambientes Planejados e hoje tenho o prazer de convidar a Deise e a Bruna, que são as responsáveis do marketing da Layout. Então toda a parte de publicidade, divulgação, mídia, os vídeos do Instagram, aquelas baboseiras que eu falo lá bastante, elas são responsáveis, né, por toda edição, publicação, músicas que estão em alta, enfim. Então hoje a gente vai bater um papo bem legal, bem descontraído. Elas vão me entrevistar, na verdade, então a gente vai contar um pouco da história da Layout para vocês. E no decorrer, em outros episódios, vamos trazer bastante pessoas que estão ligadas ao nosso dia a dia lá na Layout. Arquitetos, parceiros, tudo que vocês possam ter de dúvidas. O intuito do podcast é sanar essas dúvidas, dar dicas para vocês que estão procurando móveis planejados. E como sempre, a gente cada vez mais querendo levar para você o conforto e realizar o seu sonho. Então é isso, vamos lá que hoje vai estar bem legal. Meninas? É isso mesmo, Leandro. Eu sou a Bruna, é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Oi, Leandro, é isso mesmo. É muito legal ele ter essa confiança mais uma vez, né? Na questão do podcast que a gente vai lançar hoje na Layout Móveis Planejados. E vamos lá, a gente já pode começar, Leandro? Claro. Está preparado? Afiadíssimo. Então vamos lá. Leandro, você pode nos contar um pouquinho da história do Layout Móveis Planejados? Como que você entrou nesse ramo? Claro, Bruno, prazer. O Móveis, na verdade, vem seguindo a minha trajetória profissional, né? Desde do meu trabalho anterior, eu atendia as fábricas moveleiras lá no sul do país. Então, tive o contato, né? Sempre presente na parte da marcenaria, né? Da construção em si dos móveis. E atendendo essas empresas, eu tive a magnitude do que era esse mercado, né? E retornando para São Paulo, consegui enxergar aí um ganchinho para a gente poder ter um trabalho um pouco diferenciado. E assim surge a Layout, né? Queria sair aquele trivial que todas as lojas têm, né? Do atendimento mais seco, próximo cliente, quantidade, e trazer isso para uma forma mais personalizada, né? Então, hoje lá com as meninas, né? Com a Leila, com a Yara, com a Nicole, com a Marina, graças a Deus a gente consegue ter esse atendimento mais quente, com o cliente mais presente, né? As parcerias que nós temos também ajudam bastante. Isso deixa o cliente mais tranquilo e a gente vai acompanhando o processo do início ao fim. Então, muito legal. Muito Perfeito. legal. E legal que quando o Leandro procurou a nossa agência, ele disse que 100% dos clientes dele hoje, né, Lê, são indicações, né? 100% Isso. indicação. E isso é muito importante. Então, todo o processo criativo que a gente tem é baseado nos clientes que já são fiéis a ele, que mostram todo o trabalho que a Layout faz, trazendo novos clientes. E isso é um grande desafio, né? Que significa que é um trabalho de qualidade que ele fideliza. E falando em criatividade, Lê, como que a Layout consegue hoje fazer toda a parte de planejados? Como que você consegue ter as suas inspirações e ideias? Bacana. Hoje, as meninas são muito antenadas ao mercado, né? E graças a Deus, com acesso à comunicação que a gente tem, à informação, então é um pouco mais fácil a gente ter ideias, né, do que está em alta, as próprias parcerias que nós temos com escritórios de arquitetura e designers, enfim, trazem para nós essas tendências. Então a gente segue nesse fluxo assim do que está em alta. E o planejado ele é muito legal, porque às vezes o que está em alta hoje sai, daqui 1 ano, daqui 2 anos retorna, né? Então, é muito cíclico, cores, essas coisas sempre vão mudando. E a gente procura sempre estar antenado, oferecendo aquilo que tem de melhor no momento para os clientes estarem optando aí. Perfeito, Leandro. E falando assim, né, quando o cliente vai até você, como é que funciona essa questão de processo de negociação com a Layout? Isso é muito importante, Deise. Eu tenho um respeito muito grande, né, pelos clientes que nós atendemos. E a gente fala muito lá que a gente atende o cliente, né, como a gente gostaria de ser atendido. Que é o quê? Respeito, né? Nada mais que isso. A gente tratar como cumprir um prazo, né, ou não atrasar, tratar isso como um diferencial, ao meu ponto de vista, não rola, né? Isso é obrigação de todo comerciante, obrigação de todo lojista, apresentar isso para o cliente e garantir aquilo que você está prometendo. Então, é muito bacana essa parte da Layout, porque a gente vai muito na transparência. O que pode ser feito, o que não pode ser feito é avisado, né? Com isso, a gente consegue ter a indicação, porque o cliente se sente acolhido, né? Obviamente, a gente cumprindo com tudo aquilo que nós prometemos, ele se sente num conforto de poder nos indicar. Perfeito. Né? E hoje, a maior gama de clientes que nós temos vem de indicação.
né? Então, 95% dos clientes da Layout hoje são indicados por outros clientes. Então, isso garante que a gente está num caminho correto, com erros, obviamente, né? Nós também não somos perfeitos, mas a gente aprende muito com o erro. E por ter a experiência, né, de você tratar sempre o mesmo problema, o mesmo tipo de problema, hoje a gente consegue ser muito preventivo, né, e eliminar muitos desses problemas lá na frente que os clientes poderiam ter. Então, acaba ficando um processo mais tranquilo, né? Embora seja tão conturbado, todo mundo tem essa mística, planejado só dá problema. Não é assim, tá, gente? É um mercado difícil, são várias vertentes que tem que dar certo para que tudo ocorra bem. E o importante é, no durante, você ir tratando cada passo para que o próximo passo seja mais tranquilo. Então, esses clientes de indicações, na verdade, são quais são os públicos-alvos ali que mais te procura? Bru, É uma galera... Assim, ó, falar em faixa etária é difícil, né? Porque a gente pega desde o casalzinho que está lá, adquiriu seu primeiro imóvel. Casou agora. Hoje em dia, né, os estúdios que tem, os apartamentos menores, se você não faz planejado, é impossível você, né, conviver dentro. Então, desde esse casal, quanto pessoas que já têm uma certa idade, ou já estão mudando, ou reformando um próprio apartamento, isso renovando, né? Na época da pandemia foi muito interessante, porque a gente tem um dado lá de estatístico que é muito legal. Poxa, fez muito home office, né? Fiz, mas o que eu fiz foi mais cozinha. Nossa. Caraca! Sabe por quê? Às vezes a mulher não tinha o tempo, ou o homem, de ficar em casa e usufruir do que ele tinha. Perfeito. Porque às vezes o casal trabalha, tá fora, tá na rua, você não passa tempo na sua casa. Quando veio a pandemia e as pessoas ficaram muito em casa, aumentou aquela situação de, não, essa cozinha não me atende, agora eu preciso ter isso, agora eu preciso ter aquilo, uma funcionalidade diferente. Então, cozinha foi o ambiente que a gente mais fez depois disso. Nossa, muito legal. É um legal. negócio muito interessante, eu acho bem legal destacar isso aí, porque realmente as pessoas começaram a conviver mais no lar e viram a necessidade de atualizar. Você pode passar para a gente, então, um pouquinho das tendências atuais hoje nos móveis planejados? O que que a galera tá mais pedindo? Já que na pandemia foram as cozinhas. E não home office, né? Ambientes, assim, é difícil falar. Porque geralmente a gente pega apartamento completo, ou uma casa completa, ou um projeto que já vem de arquiteto, né? Que são, na verdade, todos os ambientes. Mas a cozinha é o carro-chefe, é o que mais tem, né? Pedidos. Até mesmo porque, às vezes, o cliente não tem a condição de estar fazendo a casa inteira. Ele vai, né, nas prioridades. E sem uma cozinha é praticamente inabitável em um lar. Então, a gente, na cozinha, tem como principal, né, chamariz, que a gente fala, são as cozinhas. Mas apartamento completo vai também. Faixa etária é bacana. A Layout tem atendido bastante público acima dos 60 anos. Isso é tão gostoso você lidar com isso, porque assim, são pessoas super esclarecidas, que já sabem o que querem, né? E quando você mostra uma tendência, uma cor, às vezes é aquela cozinha branca, né, que a senhorinha gosta, não, gosta tudo. Não, a gente tem feito cozinhas verde, azul, rosa, para senhoras, para senhores. Então, assim, é um tanto quanto legal, não era comum isso, né? E acho que é bem legal a gente tá seguindo. Pegando esse gancho agora em relação ao personalizado que você faz para os seus clientes, eu mesmo desde sonho em ter, né, uma cozinha, uma sala. Mas nunca me mandou a planta. Se tivesse mandado, você já sabia. Então, tá vendo? Tenho certeza que você teria o melhor projeto para mim. E como você faz para personalizar para os seus clientes quando chegam até você? Você consegue pegar o que o cliente deseja e entregar exatamente como ele busca? E pode contar alguma história pra gente recente do que você entregou? Claro. Isso é um processo muito bacana, né? A iniciação para se buscar um planejado, ela requer muito esse contato. Então, por exemplo, a gente tem que expor as nossas vontades, os nossos gostos, para que a gente consiga, né, as meninas lá consigam desenvolver um projeto com as características de cada cliente. Né? O planejado, eu acho que ele tem essa característica legal de ser personalizado, porque ele vai exatamente fazer, é um diferencial do móvel pronto. Né? Então, se você gosta de 3 gavetas, ou 8 gavetas, ou 12 gavetas, tem gente que põe gaveta até 1,80 m. É errado? Não tem errado. Tem o que atende aquela pessoa. Então, acho que o bacana do planejado é isso, é você ter esse contato, né? É primordial um briefing que a gente fala do que a pessoa gosta, o que agrada ela. Hoje, com fotos, é muito mais fácil, então... Né? A pessoa lá bombardeia a gente lá de tudo que ela gosta. Eu gosto de cozinha assim, eu gosto desse tipo clássico, contemporâneo, enfim. E a gente, em cima disso,
né, vai sabendo o que utilizar para agradar o cliente. E isso é todo um processo que se inicia assim. Então, a gente fala que assim, são algumas reuniões que acontecem até que se defina o gosto do cliente e o projeto, para daí então seguir. Legal, Leandro. Já que não tem o certo ou errado, mas tem alguns desafios aí nesse meio, né? Você Sempre pode tem. compartilhar com a gente qual que são esses desafios e como que você consegue superá-los? Olha, Bruna, hoje o maior desafio nosso é o Pinterest, né? Então, a pessoa às vezes chega lá com uma cama voando, Coisa inimaginável. só numa cordinha. Desculpa, eu sou essa. E Eu a gente quero às vezes igual. não tem a segurança para executar aquilo, né? Então, existem, obviamente, diversas ferragens que proporcionam a segurança exata, né, para aquele tipo de projeto. Mas, às vezes, a gente não vê o que tem por trás. Então, é toda uma estrutura. Então, às vezes, essa cama ela tá lá, mas ela está estruturada toda numa parte de aço, né, que veio, que não faz parte do planejado. Né? Então, tudo vai em um conjunto para que aquilo aconteça. Mas é legal, é sempre importante isso, né? Porque assim, não existe o não dá para fazer. Existe o como fazer. Entendi. Né? E se aquilo também é de agrado do cliente. Porque às vezes a gente tem que dar esse choque nele. Falar, você busca isso? Você vai investir X para isso. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Então vamos em outra alternativa, né? Para a gente conseguir chegar naquilo que o cliente busca. Então, Perfeito. sempre tem essas dificuldades aí, de a gente conseguir conciliar o que é o realizável, né, num preço, num custo legal, versus aquilo que é lindo que a gente vê na foto. Então, já que o Pinterest faz parte aí do mundo online, a galera tira print e te manda, você consegue fazer um orçamento online baseado nisso ou você prefere fazer uma reunião? Como é que você trabalha aí em parte de orçamentos? Muito legal essa pergunta, Bru. Pós-pandemia, né, mudou muito o mercado. Esse mercado ele sempre foi totalmente presencial, porque você precisa... A cor mostrada na imagem, ela é totalmente diferente dela no presencial. Então, os orçamentos de planejados não tem como ser online, né? Hoje existe, sim, né, pós-pandemia, como as pessoas tinham que ficar em casa, as pessoas não podiam parar de fazer orçamento. Certo. Então, vem aumentando muito essa questão do orçamento online. Eu acho que ela é interessante, é muito bacana. Na verdade, uma tendência que vai ter. Não tem como fugir disso. Tem lojas que se omitem em dar preço. Eu não vou ficar dando preço porque vai comparar. Quem hoje em dia não compara preço? Verdade. Ninguém compra no primeiro lugar. Né? Isso que eu destaco bastante da Layout. Todos os orçamentos que nós temos lá, eu não forço o cliente a comprar. E quem vai lá e quer comprar no mesmo dia, ainda fala assim, vai para casa, pensa, depois você vê se é isso mesmo que você quer. Por quê? Porque sempre vai ter uma dúvida, uma outra sugestão, um outro projeto, e a pessoa tem que ter esse comparativo mesmo. É difícil, não é fácil comparar, porque às vezes a gente está falando de um tipo de ferragem, uma profundidade, né? Ou toda uma estrutura para que aquilo aconteça, e a gente se depara com outro orçamento que não tem metade disso. Sim. Né? Então, assim, vai dar disparidade do valor. Então, assim, tem que ter um certo conhecimento para poder se comparar. O orçamento online eu acho válido, por quê? Para você pré-classificar os lugares que você quer ir. Perfeito. Né? A maioria das lojas prende o cliente até ele comprar. Tô vendo. Então, basicamente, pega lá na mão do cliente ali e assina junto com ele o contrato. Eu não gosto, particularmente não gosto desse tipo de venda. Né? Eu acho que ela é muito agressiva, não precisa ser assim. Então, com o orçamento online, dá para você qualificar ali os lugares que você vai visitar e aí sim você vai tomar sua decisão de compra do planejado. Perfeito. E falando em tecnologia, né, ainda pegando esse gancho de tecnologia, que com certeza dá para ver que você se adaptou super em relação a isso, né? E hoje você usa algum tipo de software, alguma coisa que soma ao seu trabalho na hora de planejar ou não? Sim. Só com os arquitetos? O mercado de planejado não vive sem, né, o software padrão, que é o Promob, né? Todo mundo trabalha basicamente em cima desse software, que ele é interligado com as fábricas que existem e muitas marcenarias também já usam esse software, que ele faz toda a parte de cálculo, de chapa para produção. Então, ele é bem completo, desde a criação até o final da execução, ele te permite isso. Então, nós trabalhamos em cima do Promob, né, e também do AutoCAD, às vezes das plantas que nós recebemos de escritórios de arquitetura, tal, tem que fazer toda a transformação. Um negócio interessante, né, um passo bacana, que às vezes a gente recebe orçamentos de arquitetura, e quando a arquitetura está acostumada com a marcenaria, né, o marceneiro muitas vezes ele calcula ali pelo metro quadrado o tanto de chapa que vai usar
ele consegue gerar um orçamento. Quem trabalha com fábrica, né, com o Promob, na verdade, eu preciso pegar todo o projeto que a arquiteta fez, colocar na nossa plataforma para que ele possa ser precificado. Então, às vezes, tem um tempinho, né? Não é, às vezes, no mesmo dia que é feito isso, mas a gente acelera bastante esse processo para ser cada vez o mais rápido e atender a expectativa ali do arquiteto que está buscando um layout. Acho que já deu para entender, né, Dê, mais ou menos como que a layout funciona, como que a gente pode buscar aí, procurar eles. Inclusive, o Instagram deles está aqui na telinha para vocês seguirem. E, Lê, você podia compartilhar, então, com a gente alguma história de sucesso, algum projeto que foi muito gratificante ter feito? Posso. Nós fizemos recentemente, estamos no segundo apartamento, né, da Luca, da 89. Ai, que legal. Ela é uma Sou fã. pessoa extremamente fodaralho, que eu falo, né? Que ela fala. Ela né, fala. Então, ela e o Dan, pessoas sensacionais, assim, humildes, né? Super focados naquilo. O que eu gosto, assim, muito do ser humano, que não fica se apegando a detalhes, assim, sabe? E eles, são pessoas, assim, super do bem. Então, foi muito gostoso participar do primeiro projeto deles. Eles vieram até a Layout sem conhecimento nenhum nosso, né? Chegaram lá, pode fazer um projeto. Até então, a gente nem sabia quem era, né? Pelo Dan. Sim. Depois, com a Luca, a gente falou, não acredito. E atendemos eles de boa, tal. E na hora da precificação, né? Acho que foi ali que a gente acabou ganhando eles, que é justamente aquilo que eu falei para vocês. A gente tem uma transparência muito legal, principalmente nessa parte da negociação. O preço do planejado é aquele. O que vai mudar é a forma de pagamento. Então, às vezes, se o cliente vai pagar à vista, ele vai ter um desconto. Se ele vai precisar parcelar, tem as taxas de cartão ou de boleto, né? Como quer que seja. Mas a negociação em si, ela tem que ser transparente. Então, eu sempre friso muito isso para os nossos clientes. Essa transparência nossa é muito legal, tá? Por quê? Quanto custa o teu projeto? O teu projeto custa 50 mil? É 50 mil. Nós não começamos com 85, com 90 mil, para depois dar 10% de desconto, depois dar mais 5%, o cliente não compra, vai embora, a gente liga para ele dar mais 6%. Quer dizer, de Mas 90 leilão, mil, né? você vende pelo preço que deveria ser vendido de 50 mil. Isso é uma situação muito chata. Né? Isso, infelizmente, a maioria das lojas tem essa prática. Eu abomino isso, né? Nunca gostei. E lá na Layout a gente faz, né, desse formato de ser bem direto. Que às vezes é num tanto chocante para o cliente, porque ele fica esperando, se começou com 50 mil, vai vender por 20, então. E não é bem assim. Né? Então, mas a gente explica tudo antes, fala, a parte orçamentária a gente é totalmente transparente. Né? Nós não podemos ter ou querer nada mais do que aquilo que nós precisamos para desenvolver o projeto. Então, isso é bem importante, coisas que às vezes não acontecem em outra loja. Você vai sentindo o cliente, se ele comprar por 70, você ganhou mais 20. Se ele fechar por 85, você ganhou mais 35. Mas não é o custo do projeto dele. E aí vai da índole da loja, né? Perfeito, Lê. E quando você encontra um cliente como eu, que não sabe por onde começar, igual você falou, você ainda não me trouxe a planta. Poxa, é verdade. Que conselho você dá para essa pessoa que sonha em ter um ambiente planejado, seja na sua casa, no seu escritório? Por onde ela começa? Como chega até vocês? Enfim, como que é esse processo? Quero, né? Tem um orçamento ali, o que eu tenho que fazer agora? Graças a vocês, né? Hoje nós somos mais vistos na internet. Então, a gente tem todos os canais aí de comunicação, WhatsApp, Instagram, onde você pode estar enviando sua solicitação, sua planta. O inicial é realmente mandar a planta, né? Ou o desejo de qual ambiente você quer que seja planejado, né? Se é só uma parte, se já é uma reforma e você precisa só de um ambiente. Basicamente nos procurar com essa definição do que vai ser feito, né? Geralmente, se for um apartamento completo em cima da planta, naquela situação de a gente construir, né, todo um relacionamento, um contato, então vai ser feito um grupo entre o atendente, né, com esse cliente, onde ele possa passar para nós todo, né, o que ele deseja que consta no projeto, igual você, por exemplo. Eu gosto da cozinha assim, gosto dessa cor. Enfim, esse é o start. A gente monta todo esse relacionamento, esse conhecimento do que a Daisy busca, desenvolve um projeto, a hora que você fala assim, puxa, legal, é isso mesmo que eu buscava. Aí a gente avança para a parte orçamentária. Porque muda muito, tá? Então, às vezes, assim, você tira um módulo que tem 2 gavetas, coloca um que tem 4 gavetas, o preço é bem diferente.
Então, às vezes, o cliente às vezes não percebe. Quando às vezes está comparando o preço, fala, mas o projeto era igualzinho. Nunca um projeto é igual. Quando que duas pessoas distintas vão projetar a mesma coisa? É muito difícil. Então, visualmente, pode ser que tenha algumas características semelhantes, mas nunca é um projeto igual. Ah, entendi. Então, por exemplo, peguei inspiração, vim na casa da minha amiga um guarda-roupa X. Trago para você. Você vai personalizar do jeitinho do jeito que você quiser. Atende, mas aí eu vou precisar saber, olha, eu não gosto tanto de gaveta, legal. Então vamos para as sapateiras, né, que são escamoteáveis, ou vamos para as sapateiras que são deslizantes. Perfeito. Então, assim, estão várias ferragens que a gente pode incorporar dentro do seu projeto. Então, vai dependendo da sua necessidade. Hoje em dia, por exemplo, não tem muito mais pessoa fazendo maleiro, né? Então, se coloca um cabideiro extensivo numa parte mais alta e você consegue aproveitar a parte inferior dos armários, né? Numa decoração, num formato que atenda melhor você, com mais gaveta, com mais prateleira, que está mais acessível ali à altura da mão. A gente está sabendo, então, que os planos da Deis é contratar a layout. Eu sempre Ela fazer fala a isso. cozinha. Ela fala isso desde quando ela veio oferecer o serviço da fã para mim. Gente, eu vou. Mas um dia eu pego ela, deixa ela que ela vai ver. Eu já sei meu apartamentozinho aí, já vai todo planejado juntando lá. dinheiro. E os planos da layout móveis planejados? Você tem aí planos para o futuro? Qual a sua projeção? O que você está imaginando aí? Ah, tem, Bru. A gente... Né, eu sou muito pé no chão. Então, hoje a layout talvez está do tamanho que está, ainda muito por a gente ficar segurando, não querer que deslancha de uma forma desenfreada. Né? Hoje, o que eu mais tenho no mercado é o meu nome. Né? Então, graças a Deus, a gente trabalhar aí quase 6 anos sem nenhuma reclamação formalizada, né? É um desafio enorme isso. Com certeza. É muito gratificante, mas é muito trabalhoso você manter essa situação. E quando a gente fala, não tem reclamação, a gente não é isso. É como você conserta o seu erro. Porque erros vão existir. Exato. Né? Então, eu acho que o que destaca a layout, o nosso maior diferencial, além do acompanhamento que a gente presta do início ao fim, é o pós-venda. Né? Então, o cliente teve um problema, nós vamos lá prontamente, né, mediante disponibilidade de agenda, vê a necessidade que tem do cliente e resolve o problema dele, que é o que todo consumidor busca. Né? Diferença. Você fez uma compra num valor agregado altíssimo e você não tem sequer um respaldo pós. Né? Na hora de comprar, o atendimento é uma delícia. Cafezinho, bolacha, pãozinho de queijo, café de tudo quanto é tipo. Aí depois que você precisa de um serviço é que você vai conhecer a empresa. Então, a layout com essa característica, a gente, por trabalhar com bastante indicação, esbarra sempre na questão de mão de obra, que é um desafio aí do nosso Brasil, não tem jeito. Nós também temos essa dificuldade. Desenvolver profissionais, principalmente na área de montagem, para que chegam, é a cereja do bolo, né? Não adianta a gente ter um belo atendimento, né? Ter lá todo o espaço que a gente oferece para o cliente se sente confortável, toma um cafezinho, acha o preço bacana, o produto é bom, e o montador vai lá e ele nos desqualifica por conta da montagem. Então, tem todo esse cuidado desde o pré até o pós, né? E um dos gargalos maiores no meu ramo, pelo menos que eu vejo, é a parte da montagem, o que nos impede um pouco de dar um salto um pouco mais alto. Mas a gente vem desenvolvendo novas equipes, treinando novas pessoas, que é muitas vezes muito mais fácil. Você capacita desde sim, o zero. a gente treinar do que você pegar um profissional já pronto de mercado. Acredito que sim. E falando um pouquinho assim de parceiros, inclusive a gente também está lançando o podcast da FTC, que é um parceiro direto seu nos projetos. Fernando. E ele falou bastante dessa queixa, né, da questão da mão de obra qualificada, Tem. que é muito difícil na área tanto do planejado quanto da reforma, enfim, ter essa questão. Mas, assim, a gente viu que é um rapaz ético como você. Sim. Vocês se interligam, assim, nessa questão de prazos, né? De trabalho, de ter qualidade, de ter pós-venda, dessa conexão com o cliente, mesmo você sendo o CEO da Layout. Dá para ver que você é uma pessoa que vai até o projeto, né? Isso vocês podem ver nas redes sociais dele. Ele vai até o projeto, acompanha começo, meio e fim, e a entrega. E eles são bem pontuais na entrega, que eu acho que é um grande diferencial. Que esse mercado está bastante prostituído devido a prazos, né? E a Layout, graças a Deus, a gente não tem nenhum feedback negativo. E pegando esse gancho, Olê, quem são os seus parceiros, quais são as empresas e como elas têm somado, né, em relação à Layout, qual tem sido o diferencial aí de hoje você ter pessoas tão leais e que andam juntamente com você nesse processo, né? Sim, bacana. Daisy, os nossos parceiros, na verdade, foram desenvolvidos no decorrer desses anos, né?
O que era o sonho? O meu sonho, na verdade, particular. Vou abrir um jogo aqui para vocês. Meu sonho era ter do zero até a casa pronta, entregar a chave e o cliente ter tudo lá. Tapete, cortina, papel de parede, sofá, cama, Tudo. desde a obra, marcenaria. Porque acho que cada vez mais o mercado busca isso. Busca essa comodidade de você ter num lugar só aquilo que te atenda. Obviamente, são muitas vertentes para se cuidar, né? E hoje eu falo que é praticamente impossível você dar conta de tudo isso. Então, os parceiros aí nesse momento ajudam bastante para que a gente consiga tornar isso realidade. Então, o Fernando da FTC é um dos parceiros nossos de obra. Então, ele nos traz muito cliente, nós levamos cliente para ele também. E a gente tem uma sinergia muito bacana no trabalho de prazos, né? Para você desenvolver um projeto, a obra é muito importante também estar alinhada com o projeto de marcenaria, né? Isso reduz drasticamente aí para o cliente um retrabalho ou um prejuízo até, na verdade, do que você ter que mexer no... Né? Já terminou a obra, aí vai lá e fala, mas não tem uma tomada aqui para alimentar um exaustor, por exemplo. Putz, tem que quebrar todo o revestimento que já foi feito. Então, a definição da marcenaria junto com a definição da obra dá muitos ganhos aí para o cliente, né? Para o consumidor final, menos dor de cabeça, e as parcerias servem para isso. Hoje a Layout trabalha com a fábrica Móveis Casimiro, é uma fábrica com mais de 45 anos aí no mercado de planejados. Eles têm um parque fabril enorme no interior de São Paulo, né? Estão perto da gente, então o tempo de resposta é muito bacana deles. Mas eu acho que a fidelização por trabalhar com eles é a questão da humanização também do atendimento. Então é uma fábrica muito bacana, muito parceira, muito pontual, né? Então em 6 anos... Eu já os conheço há mais de 10 anos. Nesses 10 anos, nunca tive um problema com eles, né? Sequer de entrega, de qualquer coisa que pudesse acontecer com o material. Cuidado deles, embalagem, até entregar na casa do cliente. É fenomenal. Isso dá para nós uma tranquilidade, uma segurança para a gente seguir, né, batendo nessa tecla aí de ter um ótimo produto, um produto com acabamento premium, né? O acabamento da fábrica é muito bom mesmo, pelo que se tem no mercado. Então, nosso material é um padrão médio-alto, vamos colocar. E acho que é bem legal você ter essa questão da parceria. Vem com eles, vem com o Fernando da FTC, vem com algumas arquitetas que nós trabalhamos também, vem com a Estiglass, que é um parceiro nosso de vidros. Então, aqui em São Paulo também, né, o Rodrigo, mandar um abraço pro Rodrigo, vai vir no podcast aí, uma hora eu vou te entrevistar, vou te pegar. Venha. Que acho que é bacana também. Ele Sim, atende, certeza. né, inúmeras lojas aí de planejado e fabrica portas de vidro aí para São Paulo e região toda. Então, eu acho que é bem bacana. Ele vai ter bastante case aí para poder dividir com a gente. Aí. Legal. Mas é isso aí. Acho que a parceria é tudo. Nesse projeto, a parceria é tudo. O comprometimento, mesmo que nós temos, esse parceiro tenha também, né? Lê, por que estúdio e não loja? Boa pergunta, Bruno. Na verdade, a Layout vem com esse propósito de não ser uma loja física, né? Embora seja um showroom, é considerado uma loja, mas nós estamos num prédio comercial, como eu já falei, com toda a comodidade para o cliente, mas o mais importante é porque nós somos totalmente participativos. Então, não justificaria ter uma loja, porque a gente precisaria ter profissionais parados lá, que não podem sair, que é o que acontece na maioria das lojas, né? Então, o cliente, às vezes, tem aquela tratativa ali com o vendedor, com o projetista, e aquilo se perde, porque vai uma outra pessoa realizar a medição, vai uma outra pessoa para fazer a montagem. Muitas vezes, o cliente efetua a compra. Quando volta a falar com o profissional, já não está mais naquela loja. Exato. Então, a Layout vai, né? Com toda a experiência que eu tive no ramo, eu procurei montar exatamente isso. Um estúdio para que ficasse personalizado. Então, lá nós atendemos mediante agendamento. Não tem agendamento, eu não recebo visitas, por exemplo, esporádicas. Vou lá na Layout fazer um orçamento. Não. Sempre com agendamento, né? E se alguém for direto, qual é o risco de não ter ninguém? Justamente por isso, cada profissional acompanha o seu cliente do início ao fim. E eu também vou sempre circulando nas obras e tal. Então, por isso de ter um estúdio. Além da segurança que eu tinha que ter de deixar fechado, né? Que eu não teria nenhum problema de rua, não preciso ter um profissional imobilizado lá para atender um cliente, possivelmente, que passasse numa rua e tal. Então, lá o agendamento
e o estúdio faz com que a gente consiga ter essa personalização e esse acompanhamento do início ao fim com o cliente. Muito E bem. como você faz a layout além da venda do planejado? Como que você consegue implementar juntamente a consultoria em si? Isso é meio que no automático, Daisy, porque assim, hoje em dia, ninguém mais busca só o planejado. Porque para você fazer o planejado, você tem que ter tua obra definida, né? Ou você parte do planejado, que geralmente é assim, né? A gente desenvolve um projeto do planejado para que a obra siga aquele projeto, para evitar problemas durante a obra, igual eu já comentei, né? A gente bola uma cozinha lá com micro-ondas numa ilha, mas eu não tenho a elétrica para abastecer esse micro-ondas, então eu vou ter que fazer obra. Se o cliente já fez a obra, quebra o piso, refaz tudo, retrabalho, prejuízo. Então, não, define o projeto de marcenaria, a partir daí vamos para o projeto de obra, para adequar a obra para receber aquela marcenaria. Então, você acaba englobando muitas coisas, né? Parte de decoração. Também, junto com o projeto da marcenaria, é necessário uma decoração. E as meninas, né, têm esse know-how, têm essa capacidade de dar dicas de decoração, um tipo de sofá que vai ser utilizado, um tipo de cortina que vai usar, um papel de parede, um tipo de piso. Enfim, então você acaba dando uma consultoria do início ao fim, né, de toda a parte, não necessariamente só vendendo o planejado. Lê, eu vou fazer uma pergunta agora, porque creio que seja o maior cenário brasileiro hoje, as pessoas que moram de aluguel e sonham em ter um planejado. Compensa hoje o investimento no planejado para uma pessoa que hoje mora de aluguel, enfim? É verdade, Daisy. A gente vê muita crescente, né, nesse sentido, nessa procura. Inclusive com os proprietários, né, estando junto com os inquilinos. Porque assim, pro proprietário, é uma boa ter o planejado. Né? Às vezes ele não vai dispor ali do investimento, ele vai abater de um valor de um aluguel, ele vai ter o imóvel dele com planejado, que evita muita situação. Por exemplo, às vezes você sai, o inquilino entra outro. Aí o inquilino que saiu arranca tudo que ele colocou, vem o novo, fura tudo a parede. E, fica horrível isso, né? Às vezes gera até problemas, né? Fura cano, enfim. Então, muitos proprietários hoje que trabalham com locação, que têm imóveis para alugar, ou o próprio proprietário nos procura para que seja feito planejado, para que ele possa alugar já mobiliado, ou também tem a procura de quem é o inquilino e quer ter um imóvel planejado. Então, às vezes, costura ali um acordo com o proprietário e faz o planejado. Vem crescendo bastante isso aí, é bem legal. Lei, o que você julga o diferencial da layout móveis planejados? Bru, é um conjunto de fatores, né? Começando pela humanização do primeiro contato. Aquilo que eu passei para vocês, de a gente ter, né, toda essa percepção do que o cliente realmente busca e adequar isso ao que é funcional. Então, acho que isso é a primeira parte, muito importante. A segunda, o acompanhamento durante todo o projeto. Então, às vezes, o cliente está em obra, está com uma dúvida de uma parte elétrica ou de uma hidráulica, aquilo que vai impactar, né, na marcenaria. Então, a gente tem um profissional prontamente para ir lá, né, junto com a equipe que ele tiver de obra. Mesmo não sendo um parceiro da Layout, nós oferecemos esse serviço, que é esse acompanhamento, né, do profissional, para poder cuidar que tudo ocorra certinho para receber a marcenaria. E o pós-venda. O pós-venda é primordial hoje em dia, em qualquer segmento. Na marcenaria é muito pouco utilizado. E a gente, graças a Deus, vem desenvolvendo um bom trabalho nessa situação de não deixar o cliente desamparado. Então, acho que esses 3 fatores aí são os maiores diferenciais da Layout Planejados. Você que está buscando móveis planejados, quer ter segurança, quer fugir daquele lenga-lenga que tem no mercado, envia sua planta para Layout Ambientes Planejados, que você vai ser muito bem atendido e vai ter o seu sonho realizado, com certeza. A gente já conheceu bastante sobre a layout. Agora, para finalizar, vamos fazer um bate-volta ali com o Lê para a gente conhecer um pouquinho do que o Leandro gosta e pensa. Vamos. Tá pronto, Lê? É perguntinha e resposta, basiquinha. Você vai gostar. Bora, então. Bora. Casa ou apartamento? Casa. Casa. Nossa, sem pensar. Sem pensar. E mora em apartamento. Não, brincadeira. Perfeito. Loja ou estúdio? Estúdio. Ah. Com certeza. Moderno ou clássico? Moderno. 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 Olha. É bem a cara dele. Madeira ou metal? Os dois. Acho que é Combina. um casamento perfeito. E tá muito em alta. Tá real. Provavelmente deve continuar aí mais alguns anos. Que legal. Cores neutras ou vibrantes? Vibrantes. Não Vibrantes. sou muito do básico, não. Nossa, pensei que era só do pretinho básico. Tradição ou inovação? Tradição.
Nossa, surpreendeu em todas. Todas, eu esperava Cores outras vibrantes e respostas. tradição. Sabe Como que por você quê? encaixa? Moderno. Porque a inovação nunca vai fugir da tradição. Uau! Você pode pensando- reparar, tudo que é refeito é reconstruído e o próprio nome diz, em cima de uma situação que já existe ou de uma tendência que já existiu. Então, acho que o tradicional sempre vai existir, sempre vai atender. Obviamente, né, o que vem de novo, incorpora, fica bacana, mas eu sou muito da base ali, do Nossa, tradição mesmo. sensacional, sensacional. Que legal. Muito bom as suas respostas, Leandro. Muito sucesso nesse seu novo projeto do podcast. Obrigado. Agora você vai trazer convidados aqui que você mesmo vai entrevistar, né? Vou. Como que vai funcionar Vou aí? explanar tudo com eles agora. A gente vai O bombardear pessoal os vai clientes. vir pra cá tremendo. A ideia, Bru, acho que é essa. É um bate-papo, né? Informal, sem pauta. Enfim, para que a gente possa trazer um pouquinho para os clientes a noção, né? Tem, por exemplo, a gente vai ter no próximo episódio a Letícia, uma arquiteta, né? Parceira da Layout. E para um cliente que busca, por exemplo, um escritório de arquitetura, né? Antigamente, nossa, eu tenho uma arquiteta, era um luxo absurdo. Hoje é totalmente acessível e necessário. É muito necessário o projeto passar pelas mãos de quem está ali no dia a dia vendo isso, né? Então, eu acho que trazer pessoas assim, que vai explanar esse universo, abrir um Abre a pouco mente. a mente de quem está buscando alguma coisa, ver que é uma coisa acessível, né? Que às vezes o barato sai caro, né? principalmente. Na maioria das vezes o barato sai caro. Ah, eu vou fazer eu mesmo. Eu vou ter tempo para acompanhar a obra, para acompanhar profissional, né? É tudo um trabalho que tem isso. Então, assim, hoje em dia, mais do que nunca, eu acho muito bacana e muito importante que se tenha, né, o acompanhamento desse profissional. Então, vem a Letícia, vem outras arquitetas aí que a gente já fez o convite, está esperando aprovar. Vou trazer o Rodrigo também da Glass, que acho que vai ter bastante passo para nós. E vou ver se trago alguém técnico também, para a gente Legal. explorar assuntos mais técnicos aí na parte da Muito marcenaria. bom, um pouquinho de cada nicho, Perfeito. né? É isso aí. E é isso, gente. Sigam Layout Imóveis Planejados, esse canal que vai ser incrível para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o ramo. Vocês viram que aqui vai além, né, da questão do planejado, ele traz consigo toda uma consultoria. E você que gosta do nicho, você que gosta dos temas, acompanha esse canal que vai vir muita coisa legal. Aciona o sininho da notificação, compartilha, divulga, gente, que é sucesso, viu, Lê? É isso aí. Obrigado, meninas. Eu que agradeço ter pelo esse convite. prazer aí de bater o papo com vocês, de ser o primeiro, né? Acho que é importante a gente contar um pouquinho da história da Layout e que venham os próximos aí. Sucesso para nós. E é isso, Lê. Gostaria que você deixasse, então, porque agora a Layout, né, além de todo o potencial e toda a fama que já tem nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, agora a gente está no canal no YouTube. Teria alguma frase de impacto que você gostaria de deixar para aqueles que vão te seguir agora, conhecer um pouquinho mais da sua empresa? Claro, não tenho como fugir do meu jargão, né? Você sonha, a Layout realiza. Ai, Sensacional. obrigada, Tchau, galera. até a Muito próxima. obrigada. Valeu, obrigado, valeu. Tchau.